Bom dia, professor. Bom dia a todos. Como vocês estão vendo aqui no nosso primeiro slide, a gente está mostrando o nosso tema, né, que é o comportamento espectral dos alvos imaginados por satélite. Agora eu vou me apresentar. Meu nome é Kevin Farias e a minha dupla é a Sara Hidalgo. Para introduzirmos o tema, nós iremos falar sobre o funcionamento dos raios eletromagnéticos e suas formas de condução. Nosso primeiro ponto é os princípios da radiação eletromagnética. Aí tem um pequeno conceito aí que eu vou ler agora. As ondas de radiação eletromagnética são uma junção de campo magnético com campo elétrico, que se propaga no vácuo transportando energia. A luz é um exemplo de radiação eletromagnética. Isso é um pequeno conceito, né, da radiação eletromagnética, mas a partir desse conceito, a gente vai entender um pouco da relação entre a radiação eletromagnética e o comportamento espectral dos alvos, né? No comportamento espectral, essa luz, a luz guia para a utilização desse processo é a luz do Sol, porque a partir da luz do Sol, o satélite ele consegue captar e diferenciar as leituras eletromagnéticas, né? Passando o slide, a gente vai saber a relação disso com o sensoriamento remoto. Quando se trata de sensoriamento remoto, a energia registrada por um sistema ela sofre algumas interações fundamentais que precisam ser entendidas para que os dados de sensoriamento remoto possam ser interpretados apropriadamente. Interações essas que são: aqui nessa imagem aqui do lado esquerdo, a gente tem alguns pontos. Esses pontos eles estão falando diretamente da energia, a energia registrada. O que é que essa energia precisa? Quais são esses pontos? O primeiro ponto é essa energia ela precisa ser radiada pelas partículas atômicas de uma fonte, que no caso essa fonte é o Sol. Segundo, viajar no vácuo espacial à velocidade da luz, interagir com a atmosfera da Terra, interagir com a superfície da Terra, interagir com a atmosfera da Terra novamente e finalmente atingir o sensor, onde ela interage com vários componentes ópticos, filtros e emulsões de filmes ou detectores. Agora do lado direito, a gente já tem um modelozinho de como é essa energia, como é esse raio está se propagando ali no vácuo. Apesar desse raio estar em propagação em linha reta, nós podemos ver que o campo magnético ele tem um tipo de ondulação e o campo elétrico tem outro tipo de ondulação, né? Passando aqui o slide, a gente já vai falar sobre o comportamento espectral dos alvos. Basicamente o conceito é a maneira que cada recurso natural reflete, absorve e transmite a radiação eletromagnética, que é a REM, né? Aqui está falando sobre os principais recursos naturais, que é a vegetação, o solo e a água. Por que são os principais recursos naturais? Porque a partir desses três recursos, eles conseguem ter uma leitura melhor do que são os outros. Esses são os recursos básicos. Por quê? Porque eles conseguem ser detectados de uma maneira mais fácil. Eles conseguem ser lidos de uma maneira mais fácil pelo satélite. Porque a água ela tem uma leitura bem específica, a vegetação uma leitura específica e o solo uma leitura específica. Aí bem aqui nessa imagem está mostrando basicamente como é o desenho que chega na leitura do satélite a partir desses raios quando eles se projetam em um desses três recursos. Aqui mostra o raio da vegetação, que é um desenho diferente, do solo, da água e da nuvem. A nuvem nada mais é do que a água, mas no estado gasoso, né? Assinatura espectral. O que é a assinatura espectral? É a capacidade que um alvo tem de absorver, refletir e transmitir a REM, radiação eletromagnética. A radiação incide sobre a Terra, interage com os alvos e volta. Mas o que é mais profundo na assinatura espectral? Como a gente pode saber, o nome é bem específico. Assinatura é uma coisa única. Como assim?
cada processo e cada recurso desse aqui tem uma assinatura diferente, tem uma característica que é só dele. E a partir dessa característica, eles conseguem detectar e saber o que é, como tá, de que cor é, a partir dessas características que é só dele, que isso que é a assinatura espectral. Basicamente, e aqui está mostrando as leituras dos raios a partir de cada elemento desse aqui. A grama tem uma leitura diferente, concreto, o solo arenoso, a água também, o asfalto, uma leitura mais retilínea. Passando aqui o slide, a gente tem alguns exemplos, né? Para a vegetação sadia, como é que a assinatura espectral ela funciona? Ela primeiro ela vai observar a absorção, a reinvisível, a clorofila, a reflectância NIR e a estrutura celular da folha. Para solos, bandas de absorção estão ligadas com MO, umidade, granulometria, textura e estrutura. Para a água, líquida, chuvosa, mares, lagos, gasoso, nuvens, sólidos, neve, varia de acordo com o estado físico. Bem aqui do lado, a gente tem uma imagenzinha de várias leituras para uma folha. Mas por que a folha tem várias leituras? Porque a folha pode estar seca, a folha pode estar verde, a folha pode estar misturada com outros componentes. Então, para cada uma dessas situações, tem um tipo de leitura diferente que esse satélite ele vai ler. E a partir disso ele vai saber de que forma ela está, como ela está, se está seca. E agora eu passo a vez para minha parceira, a Sara. Dando continuidade, iremos falar agora sobre o comportamento espectral da vegetação. Bom, sabemos, né, que basicamente a vegetação é constituída por folhas, galhos, flores e frutos, sendo que o espalhamento, ou seja, a absorção e a reflectância que a gente vai observar, ela vai estar muito mais relacionada com as folhas. Então, a folha vai ser considerada o principal constituinte estudado, plantas mais folhas, que outras componentes, como por exemplo o caule. Então, você deve se perguntar qual é o elemento fundamental de análise. Sempre vai ser as folhas, tá? Porque o satélite ele está sobre as nossas cabeças. Então, imaginem que é muito mais fácil a gente fazer uma análise pelas folhas do que pelo caule que vai estar ali debaixo das folhas. E aí, obviamente, essas folhas elas vão interagir com a radiação eletromagnética. Então, parte dessa energia que chega da radiação eletromagnética, ela vai ser refletida, parte vai ser absorvida e parte vai ser retransmitida, sendo que o que vai voltar para o sensor é o que vai ser refletido. Aqui eu trouxe para vocês verem uma curva de reflectância de uma folha verde na região do visível. Então, aqui embaixo a gente tem os comprimentos de onda em micrômetros. A região do visível ela vai ser de 0,4 a 0,7, que é essa primeira região onde a gente tem um pico de reflectância, lá em 0,55 de dois tipos de absortância, na região do azul e na região do vermelho. Agora, por quê? Porque os comprimentos de onda, que vem da região do azul e da região do vermelho, ela vai transformar isso em um processo de fotossíntese, né? Para a produção de clorofila A e de clorofila B. Então, na região do visível, há um pico de reflectância em aproximadamente 0,55 micrômetros. Então, qual é a cor que a gente vai ver dessa folha? A gente vai ver a coloração verde, porque foi aquilo que ela refletiu, né? Então, ela absorveu dois comprimentos da onda, que foi o azul e o vermelho, e com isso o estresse hídrico ele pode causar também uma diminuição do teor de clorofila,
e um aumento da reflectância na região do vermelho. Nós temos também o índice foliar, que é um fator que deve ser levado em consideração, porque a reflectância de uma área coberta de verde vai depender fortemente do índice foliar. Por exemplo, se eu estiver em um momento que eu tenho uma planta que ela vai perder suas folhas, vai ficar bem mais complicado da gente poder fazer o estudo do comportamento espectral dessa vegetação, né? Aqui eu já trouxe a curva de reflectância, ainda de uma folha, ou também pode ser de árvores, na região do infravermelho próximo. Vocês podem observar que eu tenho um pico de reflectância que vai de 0,7, que é onde finaliza ali a região do visível, entrando já na região do infravermelho próximo até aproximadamente 1,3 micrômetros, mais ou menos. E por que ela reflete esse intervalo de comprimento de onda? Bom, ela vai refletir para que a planta ela não absorva esse comprimento de onda e ela superaqueça, queimando o interior dessa folha. Então, por isso é que ela vai refletir tudo que tem na região do infravermelho próximo. Então, aqui a gente tem o infravermelho próximo, né? A estrutura celular que vai proteger as folhas do superacrescimento e balanceamento de energia. A estrutura interna das folhas, eu tenho um pico de reflectância na região do infravermelho próximo, que vai de aproximadamente 0,7 a ali 1,3 micrômetros, com valores de 45 a 50% de reflectância. A reflectância, ela aumenta nessa região com o número de camada de folhas, tá? Na imagem abaixo, eu trouxe para vocês verem uma imagem, né, mostrando exatamente a energia vinda do sol chegando até essa folha, né? Aí ela entra na estrutura celular dessa folha e reflete totalmente esses comprimentos de onda infravermelho próximo para que ela não fique superaquecida. Agora, nós vamos ver a curva de reflectância de uma folha verde na região do infravermelho médio. Então, nessa região, eu vou ter 3 picos de absortância, em aproximadamente 1,4, 1,9 e 2,7. Na região do infravermelho médio, eu tenho esses picos de absortância por conta da água, né, no interno das folhas. Então, se a minha folha ela estiver bem nutrida e tiver água no interior dela, esses comprimentos de onda, né, repetindo que são de 1,4, 1,9 e 2,7, eles vão ser absorvidos pela planta para que ela possa fazer esses processos metabólicos. E o aumento do teor de água nas folhas, ele vai provocar a diminuição da reflectância. Então, eu trouxe aqui essas 3 imagens para vocês entenderem melhor, né? Compreenderem melhor o assunto. A primeira imagem, que é a A, ela vai estar na região do azul. A segunda, que é a B, ela vai estar na região do verde. E a terceira e última, que é a C, vai estar na região do vermelho. Então, quando nós olhamos para essas 3 imagens, nós observamos que a verde, né, ela refletiu mais, né, ela ficou mais visível. Com isso, nós observamos que a região verde, que é ali a região da coloração das folhas, né, que é aquilo que nós conseguimos ver, ela reflete mais do que as outras duas. Ou seja, na região do azul, ela vai ser mais escura, assim também como na região do vermelho vai ser mais escura. Agora, nós falaremos um pouquinho sobre o comportamento espectral dos solos. Bom, os solos eles vão depender muito da coloração, do tipo de solo, do teor de matéria orgânica, do teor de ferro, do teor de umidade e da textura deste solo. Aqui a gente tem também a curva espectral do solo
Então, como vocês conseguem ver, existem alguns picos de absortância que ocorre exatamente por alguns elementos como teor de ferro, teor de água, teor de matéria orgânica, que faz com que ele absorva mais determinados tipos de comprimento de onda. Diferentemente da vegetação, os solos vão se comportar de forma basicamente igual. Ou eles vão subir totalmente a reflectância ou vão baixar de uma vez. Então, o primeiro fator de interferência que a gente vai tratar vai ser a umidade, porque ela vai afetar ali diretamente, né, a reflectância em todos os comprimentos da onda. Ou seja, quanto maior for a minha umidade no solo, menor vai ser a minha reflectância para todos os comprimentos dessa onda. Sendo que eu tenho dois picos de absorção, que é 1,45 e 1,95 micrômetros. Abaixo, nós podemos ver um gráfico que ele vai mostrar os diferentes teores de água no solo. Então, quanto mais água eu tenho no interior do meu solo, menor vai ficar a reflectância deste mesmo solo. E como segundo fator de interferência, nós vamos ter a matéria orgânica, porque ela vai provocar um escurecimento na coloração do solo, mascarando sua cor original. Então, isso vai influenciar na retenção de água e na capacidade de troca catiônica deste solo. Então, quanto mais matéria orgânica eu tenho, menor vai ser a minha reflectância, principalmente em 0,4 e 2,5 micrômetros. Quando ela excede 2%, ela vai desempenhar um papel muito importante ali na determinação de propriedades espectrais do solo. Então, quando o solo ele é menor do que 2%, os outros constituintes deste mesmo solo eles vão passar a ser mais influentes, né, no seu campo, no seu comportamento espectral do que a matéria orgânica. Com isso, nós podemos dizer, né, ali de forma geral, que quanto mais matéria orgânica, menor vai ser a reflectância. Aqui embaixo, nós temos um gráfico onde há 3 tipos de solos diferentes, com quantidades de matérias orgânicas diferentes também. Quando nós observamos os solos fíbricos, né, por exemplo, eles são os solos que formam que tem uma fraca decomposição. Já quando observamos os solos êmicos, eles são moderadamente decompostos. E quando nós vemos ali os solos fíbricos, eles são fracamente decompostos, tá? Então, quando vocês olham o comportamento espectral de cada solo, a gente pode dizer que os solos que têm mais materiais, eles refletem menos do que os que têm mais materiais fíbricos, tá? Mas agora, por que disso? Porque os materiais que estão lá nos solos sápricos, né? Eu vou ter ainda um grande teor de matéria orgânica, enquanto os que eu tenho no solo fíbrico, né? Eu já vou ter um baixo teor de matéria orgânica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e a textura desse solo. Bom, a textura ela vai estar diretamente relacionada ali com o tamanho das partículas. Então, a gente pode ter argilas, a gente vai poder também ter o silt, a areia, e a areia ela vai poder ser fina ou grossa, e nós também vamos poder ter o cascalho, né? Então, de acordo com o tamanho das partículas, nós teremos partículas menores no solo e outras que vão ser maiores. Quem tem a menor partícula é a argila, tá? A silt ela vai ter partículas um pouco maiores e a areia vai aumentando essa textura de acordo com o tipo de areia que eu vou ter. Tanto faz areia grossa ou fina. Aqui nós temos também uma tabela que mostra o diâmetro e as classes. Então, a gente vai ter de 0,002 e 0,002 milímetros as argilas. De 0,002 a 0,02 as silt. De 0,02 a 0,2 as areias finas. E de 0,2 a 2,0 areia grossa.
tá? Outro ponto interessante que nós temos aqui também, um fator que deve ser analisado, é a coloração. Então, os solos com a coloração mais clara, eles vão apresentar ali altos valores de reflectância, tá? Os fatores que mais influenciam na coloração do solo vai ser o teor de argila, ferro e matéria orgânica. Porque quanto mais ferro a gente tiver e mais matéria orgânica, a gente sabe que esse solo vai ser bem mais escuro. Bom, aqui nós vamos ter a questão do teor de ferro, né? Nós temos também a absorção no infravermelho próximo e no infravermelho médio, né? No infravermelho próximo ocorre 0,7 e 0,9 micrômetros, e no infravermelho médio vai ocorrer 1 micrômetro. Aqui abaixo, nós conseguimos um gráfico onde mostra um solo sem teor de ferro, um solo com teor de ferro, e ainda nós temos também um solo com teor de ferro e minerais opacos, tá? Então, quando nós olhamos para o gráfico, nós podemos ver claramente que o solo sem teor de ferro foi o que mais refletiu. Por fim, nós falaremos sobre o comportamento espectral da água. Bom, esse comportamento ele vai depender muito do estado que a água vai estar. Se ela vai estar líquida, se ela vai estar sólida ou se ela vai estar no estado gasoso. Porque para cada estado, ela vai ter um comportamento espectral diferente, tá? Olhando agora aqui no slide. A observação da luz no meio aquático se deve a 4 componentes. O primeiro deles é o MO dissolvido, o segundo é biota fotossintetizadora, o terceiro é partículas orgânicas e inorgânicas em suspensão, e por último, o quarto é a própria água, tá? Então aí eu vou ter a interação da água com a radiação eletromagnética. Tá? A água ela não vai refletir a radiação eletromagnética para todos os comprimentos da onda. Ela vai refletir apenas ali na região do visível. E quando eu estou falando de água, eu estou me referindo a ela ao estado líquido, tá? A existência de sedimentos na água, ela vai provocar um aumento, né, da reflectância. E o teor de clorofila na água vai provocar uma diminuição da reflectância na zona azul e na vermelha, e um aumento também na zona verde. Então, ainda sobre o comportamento espectral da água, né? Aqui nós temos 6 pontos. O primeiro dele é a água limpa, ela vai ter uma reflectância maior ali na região azul. O ponto 2 é a presença de matéria orgânica dissolvida. Ela vai ter um aumento de reflectância na região verde e amarelo. O ponto 3 é sobre as matérias orgânicas em suspensão, que vai ter uma reflectância na região vermelha. O ponto 4, né, a água líquida, ela vai ter uma baixa reflectância de 0,38 e 0,7 micrômetros, com pico de absortância em 0,7. Ou seja, né, a água no estado líquido só vai refletir na região do visível, tá? O quinto, a gente pode ter a água no estado gasoso, que são nuvens. Então, elas vão ter uma alta reflectância, principalmente em 0,38 e 2,5. E, por fim, nós vamos ter a água no estado sólido, que vai ter algumas variações. Essas variações são alta reflectância, né, em 0,7 a 1,2 micrômetros. Em seguida, vai ter uma variação de 1,2 e 1,4 a uma redução brusca da reflectância e volta a aumentar novamente em 1,5 e 2, e entre 2 a 2,5 micrômetros, tá? Como nós podemos ver no gráfico aqui ao lado. Então, quando a gente tem um gráfico padrão sobre a água,
nos 3 estados, ou seja, nós temos aqui os 3 comportamentos espectrais diferentes da água. Aqui nós podemos observar a água líquida, que vai refletir apenas na região do visível. Temos também as nuvens, que é o comportamento espectral mais uniforme, né? Ela vai refletir ali praticamente da mesma forma em todos os comprimentos da onda. E a neve, que vai variar seu comportamento, como eu já tinha explicado anteriormente. Então, aqui nós finalizamos nossa apresentação e agradecemos a atenção de todos. Esperamos também que o conteúdo tenha sido entendido de forma clara.